Encontros com o Futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Márcia Esteves, CEO da agência de publicidade Lulara. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Comigo na bancada, Cláudio Oliveira, professor da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, Braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no Brasil e no mundo. Márcia, como é ser CEO de uma agência de publicidade tão importante? Uma honra Aham. e uma responsabilidade enorme, né? Sim. Porque eu assumi a cadeira de CEO com 34 anos, hoje eu tenho 42. Meu Deus! E eu até quase que ano passado eu escutava assim, uma das poucas mulheres a assumir a cadeira de CEO de uma agência de propaganda, a única mulher entre as 20 maiores agências. E a responsabilidade passa por isso, né? Porque eu acho que além de gerir uma agência, além de gerir um negócio das marcas junto com toda a minha equipe, eu acho que passa pelo exemplo e pela transformação do mercado, que é uma das minhas agendas prioritárias de como a gente faz com que o nosso mercado de fato represente o nosso país. Qual foi, já logo começando, qual foi o maior desafio que você enfrentou desde que você assumiu? O maior é difícil, acho que são diversos. Acho que primeiro é entender o tamanho de uma cadeira de CEO, né? Ninguém estuda ou se prepara para ser CEO, presidente de empresa. A gente estuda matérias, disciplinas, repertórios, né? Na faculdade de comunicação, especialmente, a gente estuda sobre o mercado, diversas disciplinas, mas ninguém te conta que do dia para a noite você é responsável por garantir que o banheiro da empresa está limpo, por garantir que a conta de luz precisa ser paga. É muito interessante, é uma virada eu diria quase que de executivo para empresário, no sentido de uma série de responsabilidades que você tem que aprender, entender, que na rotina da nossa profissão a gente acaba não aprendendo, né? Eu fui durante toda a minha Você da área carreira criativa, que área você é? de atendimento. Eu fui atendimento, depois operações, Aham. o que me ajudou muito nas carreiras, porque a área de operações tem um olhar mais abrangente em todas as áreas, mas ainda assim, você sai do olhar operacional de construção de marcas, muitas vezes lógico estratégico, operacional, na visão da entrega. O que é operacional? Conta para mim. Operacional é olhar, você atende determinadas marcas, Tá. você olha para essas marcas, define, né, onde essa marca quer chegar e quais são as ideias criativas e que vão levar a marca a atingir esses objetivos de negócio e de construção de marca, de valor de marca. Então a gente é muito doutrinado a receber briefings e entregar ou provocar também muitas vezes, mas olhar para as marcas, para as empresas com as quais a gente atende. Do dia para a noite, você tem que olhar para a sua empresa e estruturar a sua empresa para que ela esteja preparada para melhor atender as marcas que ela atende. Então, é uma mudança bastante significativa e que você olha para cima e fala, para quem que eu vou pedir ajuda? Né? Não existe uma escola sobre isso. Então, eu, na verdade, assim, eu acho que a gente aprende fazendo e a gente aprende com uma estrutura de equipe que eu chamo de rede de apoio, que está sempre ali te apoiando e te ensinando a fazer, a ser melhor. Legal. Agora, já é complexo ser CEO, mas tem um detalhe que faz toda a diferença. Tenho até vergonha de fazer essa pergunta, mas no mundo onde tem declarações, olha, Deus me livre de CEOs mulheres, como é ser uma CEO mulher, e não só ser CEO mulher, ser reconhecida, ser presidente da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a primeira presidente mulher, o fato de você ser mulher, isso diferencia? Você teve obstáculos por causa disso que você teve que vencer? Eu acho que assim, é muito difícil, na verdade, acho que é um grande desafio quando você tem que normalizar coisas que as pessoas não estão acostumadas. Então, pouco tempo atrás, fizeram uma pesquisa enorme, Brasil afora, perguntando se os brasileiros acreditavam e confiavam em empresas lideradas por mulheres. Eu fiquei muito surpresa com a resposta da pesquisa, porque mais de 67% dos brasileiros disseram não confiar numa empresa liderada por mulheres. Se você
Tem. Não, nós não temos um país com 67% de homens. O que me faz concluir que, na verdade, a pesquisa conclui que mulheres não acreditam em empresas lideradas por mulheres. Muitas reuniões, muitos momentos, você se sente só, né? Porque as mulheres, por exemplo, quando as pessoas esquecem, mas numa agenda, por exemplo, de viagens, a agenda começa às 8 e termina às 10. Acaba às 8 e termina às 10. A mulher seca cabelo. A mulher passa maquiagem. A mulher precisa fazer a unha. Parece um detalhe, mas são coisas que precisam de tempo e de agendas que comportem tudo isso, sem entrar na maternidade. Nem vou entrar nessa questão. Então, os desafios são muitos. E a hora que eu consegui enxergar tudo isso, eu entendi que a solução era mais simples do que parecia, apesar de não ser simples a solução. A gente precisa normalizar pessoas diferentes em cargos de liderança. Né? Não sempre o mesmo estereótipo, mas um estereótipo muito mais plural. E isso vai pelo exemplo. Então, eu tenho uma responsabilidade enorme de ser uma grande líder. Eu luto por isso todos os dias, uma boa gestora para as pessoas, construir relações de longo prazo com as marcas, garantir bons resultados e abrir espaço para que a gente consiga, de fato, criar condição para que todas e todos possam assumir as cadeiras que quiserem. É um processo que leva tempo, porque a gente não está dizendo simplesmente colocar uma pessoa na posição de liderança. A gente tem que preparar as pessoas e, além disso, preparar todo o contexto e o ambiente para que isso seja aceito de uma forma, eu diria, menos traumática e, ao mesmo tempo, mais simples. Né? A gente não deveria ter que discutir isso, mas a gente ainda precisa. Márcia, conta um pouco da sua vida para a gente. Eu andei pesquisando um pouco, você tem uma vida muito interessante, me pareceu. Andou o mundo todo. Como é que você conta como você chegou na publicidade, por favor, e por que te levou a trabalhar em tantos países diferentes? Eu, na verdade, até meus 17 anos eu seria médica, eu ia ser médica de qualquer jeito. E, enfim, eu tenho uma enorme dificuldade, eu ainda assumo com química e física, não consigo entender porque o peso, a altura, a bolinha cai, para mim eu tenho uma dificuldade enorme. Sim. E estudando para medicina, eu falei, gente, eu não sei se eu vou conseguir passar, né, no vestibular e ainda mais me tornar uma boa médica não entendendo, por exemplo, química. E aí uma amiga minha me deu um guia de estudante assim na escola, eu olhei para aquilo ali, comunicação social, li a descrição e falei, gente, sou eu, gostei disso aqui. Prestei o vestibular, entrei num mundo que eu conhecia muito pouco, né? Meus colegas já sabiam tudo sobre as agências, sobre os publicitários, as publicitárias. Eu não entendia nada daquilo, que foi maravilhoso, porque eu cheguei sem nenhuma lente ou nenhuma grande expectativa, a não ser estudar e aprender. E aí eu comecei a estagiar, na minha época o estágio era integral, né? Então a gente estagiava o dia inteiro, à noite para a faculdade, e a gente, pouco tempo depois, assim, eu comecei a entender, eu não fui direto para a propaganda, eu comecei com CRM, mala direta, marketing direto, na Répida, e aí logo começaram as histórias do digital. Do digital surgiu os primeiros sites, os primeiros e-mails marketing, que estavam quase que substituindo, né, aquele grande volume de papel. Eu fui para essa área, e aí, a verdade é que essa área que até então me chamavam para resolver o problema da internet dentro das agências, a internet caiu, Márcia vem aqui resolver, acabou virando uma área muito procurada. E aí eu tive uma grande oportunidade, porque quando eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação na Itália, e o meu gestor na época, o Baité Azevedo, aliás, que eu amo de paixão, também é SPM, ele me ligou e falou, Márcia, se você for para Barcelona, tem um estágio para você em Barcelona, na DDB. Saí correndo, fui uma louca, terminei o estudo, fui para lá, acabei ficando 1 ano trabalhando na Rep Barcelona, que era junto com a DDB. Quando eu voltei ao Brasil, o Abaeté tinha se tornado América Latina, a Rep tinha se tornado América Latina, e a gente estruturou uma operação América Latina para a Pepsi, e eu fui morar em Miami. Eu tinha 25 anos. Falava inglês já? Já falava inglês, tinha aprendido espanhol, e o italiano já estava todo confuso nesse momento com o espanhol. E aí eu fui morar, eu fiquei um bom tempo liderando essa estrutura, e minha missão era literalmente transformar as agências ou as operações para a Pepsi de CRM para digital. E foi um grande aprendizado, eu tinha 25 anos, eu viajava a América Latina inteira, quase que o mundo inteiro,
E depois disso eu volto para o Brasil e aí a minha história começa com a história da integração digital das agências, porque as agências existiam as offline, a online, eram mundos separados. E as offline entenderam que precisavam se transformar. Então eles buscavam os profissionais... 2010 isso? 2010, 2011, mais ou menos. Tá. E aí eu fui chamada para fazer integração digital. Na época, na verdade eu fui para a Underman e de lá a Procter & Gamble chamou, eu trabalhava, Underman pertencia ao grupo do Roberto Justo, o extinto grupo Nilcon, e existiam duas agências, né? A Young, que era a maior do Brasil offline, e a Underman, que era a maior do Brasil digital. E a Procter provocou o Roberto na época e disse, eu quero a primeira agência integrada do Brasil. O Roberto, muito empreendedor e excelente empresário, simplesmente pegou profissionais da Young, profissionais da Underman, juntou e falou, agência integrada. Porque foi uma grande escola, porque a gente entendeu que não adianta unir somente os profissionais, é uma cultura, né? Digital é um pensamento, uma forma de pensar. E aí eu comecei a me especializar nisso. Bom, a história é longa, a New Energy, isso cria-se a New Energy, que era uma agência que atendia a Procter & Gamble, essa agência cresce muito, faz fusão com a Grey. Anos depois eu assumo a presidência da Grey, e aí a Grey, né, com muito trabalho de uma equipe extraordinária, muita sorte, se torna a agência mais premiada por alguns anos consecutivos, e aí eu fui convidada para assumir a Lilara para fazer, dar continuidade nessa história, nesse legado de 32 anos dessa agência incrível chamada Lilara. Interessante. Pegando um gancho da tua resposta anterior, né, de como ser mulher e CEO, você falou que precisa de muito investimento de tempo, que precisa se dedicar para que essa realidade seja transformada. Que iniciativas vocês fazem na Lilara para permitir que isso aconteça? Diversas. Primeiro, nós fazemos parte, né, nós somos signatários do Observatório da Diversidade na Propaganda, porque a gente acredita muito em dados e no entendimento dos desafios, mais do que sair reportando qualquer número. Porque uma das coisas que eu particularmente acredito muito é que primeiro a gente precisa entregar e fazer e depois contar. E o nosso mercado muitas vezes repercute muitas coisas em números e não necessariamente isso se reflete numa transformação real. Tanto se tudo que a gente vê de números fosse transformado fosse uma transformação real, eu acho que o mundo estaria de um jeito bastante diferente. Então, o que a gente fez foi, nos tornamos signatários do Observatório da Diversidade, a gente todos os anos entende os números e os principais desafios. Hoje a Lilara tem quase 80%, 73% de mulheres, e na liderança este número também é acima de 60%. Então, o primeiro olhar a gente aprendeu que a gente precisa criar condições, mais do que reportar números. E criar condições você precisa de investimento e tempo, porque cada um tem um repertório diferente. E cada um tem uma dificuldade ou um desafio diferente. Então, quando a gente olha para mulheres, tem uma questão de tempo, tem uma questão de maternidade, tem uma série de fatores que você precisa olhar e adequar na rotina das mulheres para que elas possam competir de igual para igual. Quando você olha, por exemplo, para alunos ou estudantes de baixa renda, é outra realidade. Porque muitas vezes as pessoas chegam lá com um repertório que não sabem ainda mexer no Excel e querem trabalhar na mídia, que é a principal ferramenta. Então, a gente precisa preparar cursos de Excel, preparar, por exemplo, tempos ou até momentos para que essas pessoas possam se sentir iguais, porque somos todos iguais, mas passa por condições, muitas vezes, de vestimentas. Quando eu falo da unha, parece uma bobagem, mas é verdade. Isso mexe muito com o olhar das pessoas sobre você e a sua confiança em relação ao ambiente. Então, cada eu não gosto de usar muito a palavra minoria, porque em geral são as maiorias, mas cada um dos grupos que a gente atua muito forte com um plano que a gente chama de criar condições. Né? A gente tem uma vice-presidência, que é da Liz Passamani, que olha para isso, que é cultura e operações, como a gente cria condições e vai criando planos para o crescimento e desenvolvimento das carreiras de forma consistente. De novo, não adianta olhar e pegar uma pessoa e falar, vou cumprir um número, vou colocar numa posição de liderança. Não funciona. Em geral, vira um trauma para a pessoa e para a empresa. Quando a gente cria condição e vai olhando
para cada um dos espaços, inclusive de liderança, que possam ser preenchidos, e a gente cria a condição, em geral, são situações de bastante sucesso. Assim, a gente, isso desde a Grey, na Grey a gente tinha uma parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares para inclusão de baixa renda. Hoje a gente olha, tem profissionais, né, diretores de estratégia, diretores de atendimento em todo o mercado que nasceram desse projeto e que vão, tenho certeza que já estão em posições de liderança, vão assumir muito mais. Então, eu acho que passa por um olhar de se importar mesmo, não é simplesmente fazer por fazer, a gente se importa de verdade e a gente tenta fazer uma transformação, mesmo que mais lenta, mas absolutamente verdadeira. Que bacana. Márcia, você falou uma coisa que me chamou a atenção agora. Você falou que digital é uma maneira de pensar. Você pode elaborar um pouco mais? Que maneira de pensar é essa? O que significa isso? Eu sou um cara, um jornalista que vem lá do impresso. E eu vi isso tudo acontecer. Eu queria saber qual é o pensar digital, qual é a diferença fundamental? Eu acho que ela é gigante, especialmente no nosso mercado, porque até 2010, a gente sempre se confunde anos 90, a internet chegou, não foram os sites que transformaram, claro que é um início, uma transformação, mas a grande transformação da sociedade, a forma como nós consumimos, foi o smartphone. O celular trouxe uma mobilidade no consumo que acabou com todas as nossas regras. Né? Recentemente a gente não tem mais os 4Ps, viraram mas, o que são 4Ps? Professor, vamos lá, produto, preço, praça e promoção. Okay. Isso aí era a nossa Bíblia, né? A Bíblia, mas enfim, para não misturar. E acabaram os 4Ps ou acrescentou mais? Não, agora eles viraram Cs. Mas enfim, a gente gosta das siglas e das coisas, mas assim, a gente tem, né, as pessoas pensam que o mercado de comunicação é simplesmente uma ideia. A gente tem metodologia, a gente estuda bastante, enfim, né, existe um repertório por trás, a gente estuda muito para trabalhar em comunicação em qualquer área, graças aos grandes mestres. E eu acho que a grande verdade é que a gente se confundiu muito com a digitalização e não percebeu que quando as pessoas puderam consumir, comprar em diversas formatos enquanto estão caminhando, todas as lógicas que a gente aprendeu, né, de funil de conversão, mudaram, porque simplesmente as pessoas não estão necessariamente paradas depois do jantar assistindo TV. Podem estar fazendo isso e outras coisas. Então tudo isso se transformou. E a digitalização, a gente ficou presa em formato. Então, agora são as redes sociais, agora display media, agora o site. E na verdade, isso vale para a geração do orelhão, que é a minha também, que é a geração da fita cassete. Isso vale. Na vida real, ninguém pega o computador e fala, agora vou olhar as minhas mídias digitais. Agora vou olhar a minha mídia. Isso não existe na vida real. A vida real estou assistindo TV e estou olhando no meu celular e comprando alguma coisa. Vida real é o que a gente tem que trazer para dentro das nossas operações das pessoas que trabalham em comunicação. E esta separação não existe mais. A gente já está discutindo, e já é uma realidade, TV 3.0, TV conectada com toda a jornada. Então, o resumo é assim, o que é o pensamento digital? É não falar mais sobre isso, é entender que o que a gente faz é criar, nós hoje criamos narrativa para construir marcas. E estas histórias vão se multiplicar em diversas formas e formatos, garantindo consistência de marca e respeitando cada um dos espaços para a gente conseguir construir marca e gerar resultado. E o grande desafio hoje é, se a gente não tiver esse pensamento e só pensar em formato, a gente vira interrupção. Se eu perguntar para vocês, como consumidores, quando você está em qualquer rede social e entra uma propaganda, você gosta ou você se sente agredido e parece que o caminhão da pamonha entrou na tua tela? A gente tem que pensar assim quando a gente faz comunicação. Como a gente faz para que as pessoas gostem e consumam o conteúdo em qualquer tela ou em qualquer lugar? E aí a separação de pensamento, agora vou pensar para o digital, agora vou pensar para o celular. Não existe, porque ela não existe na vida real. Então, a técnica digital se aprende. O pensamento digital é uma cultura. Márcia, se você estivesse tentando viabilizar um veículo de conteúdo
hoje? Um veículo de conteúdo, jornalismo, pode ser outra coisa. O que você faria hoje? Quais seriam os passos? Como você pensaria isso? Eu falo isso como um cara antigo da mídia e que viu seu modelo de negócio ser absolutamente interrompido pela internet, pelas mídias sociais, pelo Facebook, por tudo e tal. Que dica você daria? Eu voltaria para o que a gente sempre soube fazer, e eu acho que a gente perdeu muito, especialmente na pandemia. Eu voltaria para a rua, eu voltaria a encontrar as narrativas que as pessoas querem e estão buscando. Eu acho que a gente virou um mundo, isso não é geracional, acho que nem é Brasil, acho que isso é um mundo que só tem relações rápidas, vazias, rasas, muito funcional, né? A gente perdeu o tempo e a vontade de conversar com as pessoas, de olhar no olho, de dar um abraço. Uhum. Isso vale na nossa profissão, né? Quantas vezes, se a gente perguntar para estudantes de comunicação, para as pessoas que trabalham numa agência, quantas vezes você foi ao ponto de venda para entender como o seu consumidor está de fato consumindo um produto antes de criar uma campanha? Quantas vezes você olhou para o Brasil, que é um continente, e foi entender as particularidades de verdade quando você faz uma campanha nacional? Então, assim, quantas vezes a gente saiu do funcional, do responder rápido, né? Resultados rápidos, tudo urgente, tudo atrasado, sempre devendo, essa relação horrorosa da nossa sociedade atual, para a gente respirar um pouquinho e fazer o que é certo. Eu acho que é fazer menos, mas o que a gente faz muito bem feito. É a história da barriga no balcão, dos empreendedores, de quem de fato quer conhecer uma realidade que não está atrás das telas, ela está na vida real. E eu acho que a gente perdeu isso, né? A gente brinca um pouco, muitas vezes na agência, assim, às vezes quando começa a ter uma ida e vinda muito grande de WhatsApp, e-mail, trocas, fala, lembra uma coisa super antiga, assim, telefone, liga, conversa, que você vai resolver em 2 segundos. Reunião, né? Vá e converse. E eu acho que a gente tem que resgatar um pouco disso para fazer uma comunicação mais efetiva e, ao mesmo tempo, criar narrativas verdadeiras, porque não é necessariamente o que você acredita ou o que eu acho, é o que está acontecendo na vida e no mundo. E eu brinco muito, as agências, né, a gente entrou numa correria tão maluca, assim, quando você vai ao médico, você não fala assim, oi, eu estou com dor de garganta, eu gostaria de este anti-inflamatório, este remédio, esta injeção. Você conta o que você tem, você conta as suas dores, o médico te examina, pede exames e te dá o remédio e a solução. Eu acho que o papel da comunicação é esse, é ouvir, ter escuta ativa para ouvir as dificuldades, os desafios e trazer a solução. E não simplesmente comoditizar a comunicação, porque aí a gente tem um problema. Márcia, muito obrigado. Foi fascinante. Aprendi muito. E eu espero que você possa voltar em breve para continuar essa conversa. Quem agradece sou eu. Um prazer, uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada.